E aí pessoal, estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal e hoje nós vamos fazer uma retrospectiva de 2021 e como foi o 2021, nós vamos ver que tipo de investimento está mais atraente hoje e assim, quais investimentos, onde nós investimos, colocarmos o nosso dinheiro para 2022. Então eu vou trazer aqui para vocês tudo o que aconteceu em 2021 de uma forma bem geral assim, para vocês terem uma ideia e tirarmos alguns ensinamentos desse ano, que foi bem turbulento. Mas antes, deixe o seu like aí, comente o que você achar do vídeo, qualquer dúvida, compartilhe, ajude a gente a levar essa educação financeira, esse investimento na prática para mais pessoas. Vamos lá. Então primeiro vamos fazer uma retrospectiva bem rápida, assim, bem geral de como foi 2021. 2021 estava com a expectativa de acabar a pandemia, a questão do Covid, e aí apareceu uma nova variante, e aí veio uma nova onda. Muitos países no exterior, eles fecharam, eles tinham aberto as fronteiras, e aí depois teve que fechar de novo. Então isso impactou muito a economia, e principalmente o setor varejo. Por exemplo, nós vemos a Magalu. A Magalu, que era um potencial enorme, apontando para cima, vindo tendo uma valorização surreal, todos amando, quem tinha ela na carteira surfou bastante, porém com essa nova variante, com essa questão das fronteiras e com esse lockdown que teve várias vezes no ano, ela veio caindo e hoje ela está custando R$ 6,66. Hoje, se a gente pegar a cotação de hoje, dia 18/12, ela está custando isso. Uma ação que estava a 20 e tantos reais. Foi uma desvalorização bem brusca, bem considerável, e não só com ela, mas em todos os setores de varejo houve isso. Além desse fator da variante da Covid, nós também tivemos outros fatores em relação à política. Muitos problemas em relação ao presidente, em relação ao governo, em relação a demite aqui, contrata ali, problema entre eles, a questões judiciais. Então isso foi também um outro fator que afetou bastante. E aí 2021 também começou a iniciar os primeiros preparativos para a eleição de 2022, onde teremos um possível candidato, que é o Lula, em relação ao PT e por aí vai. Isso gerou uma instabilidade na Bolsa Brasileira. E aí, outra questão também que houve foi o aumento da inflação, um aumento muito alto em relação ao preço de gasolina, a questão do petróleo, a questão também dos preços de inflação mesmo do supermercado. É nítido, uma feira que você fazia no começo de 2021, então mesmo em 2020, não é a mesma feira que você faz hoje. Você pode colocar isso no papel, você vai ver uma diferença bem considerável, todo mundo percebeu isso. Então, essa relação também do desemprego por conta dos lockdown, por conta da pandemia, as famílias tiveram muita dificuldade de ter a questão do alimento básico na mesa. Então, isso foi um grande fator que trouxe também essa instabilidade e uma desvalorização na economia brasileira. E mais dois fatores para a gente finalizar aqui de uma forma bem geral. Tivemos uma empresa bem considerável, uma empresa bem importante lá na China em questão de exportação e importação, em que ela veio a praticamente declarar falência, e isso, afetou diretamente todos os países, não foi só o Brasil e também não foi só os Estados Unidos, mas todos os países tiveram essa queda por conta dessa empresa de exportação e importação. O outro fator também, que o Bitcoin, que era o favorito de todos, ele veio a cair bastante o valor, porém hoje ele já se recuperou muito, já renovou máximas históricas, e é um ponto positivo em relação às criptomoedas, em que eu vou falar já já. Então, tivemos tudo isso aqui e muito mais. Eu não vou citar todos, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas esses foram os principais que eu achei mais relevantes eu trazer em 2021. Então, com isso, nós temos alguns ensinamentos, algumas mudanças. Antes, em 2020, nós vimos que a renda variável era muito atrativa. A renda variável ela trazia uma valorização enorme, em que você conseguia construir uma carteira de você ter uma carteira que valorizasse 10 a 20% ao ano. E isso era muito bom. Por quê? A renda fixa valorizava para você praticamente 6% ao ano, às vezes 7%, e por aí vai. Então, nós tínhamos essa diferença, onde muitas pessoas concentradas estavam na renda variável, justamente por conta dessa valorização que se tornou mais atrativa.
Porém, com o aumento da inflação, com o aumento da taxa Selic, que hoje a Selic está 9,25% ao ano. O IPCA está 9,70% ao ano. E a inflação está com previsão de fechar 2021 com 10,2% ao ano, muito alto. Então isso elevou a taxa de juros em relação à renda fixa, onde o Tesouro Direto ficou mega atrativo para os investidores. Então muitas pessoas saíram da renda variável e vieram para a renda fixa. E por isso veio uma desvalorização bem considerável em relação à renda variável. Exemplo, eu vou trazer uma rentabilidade do ano de 2021, claro que ainda nós temos alguns dias, mas não vai fazer uma diferença muito grande, mas de como foi esse desenvolver desse ano. A Ibovespa, se você pegar e colocar BOVA11 aí, é uma ação que ela replica as melhores empresas aqui do Brasil, e no ano de 2021 ela teve uma rentabilidade de menos 9,63%, ou seja, 9,63% negativo. É uma desvalorização. Então, quem investia em relação a esse ativo, ele simplesmente perdeu o dinheiro esse ano. Muita gente saindo, instabilidade política, a variante da Covid, isso gerou uma instabilidade enorme ali na Bolsa Brasileira. Então, quem tinha investimento somente na Bolsa Brasileira sofreu muito esse ano. Viu números bem negativos ali. O iFix, que é um título que ele replica os fundos imobiliários, o ano de hoje foi menos 6%, ou seja, exatamente 6,02% negativo, até hoje, dia 18/12. Então, quem investir em fundos imobiliários, inclusive eu, que visando a renda passiva e tudo, continuou recebendo dividendos. Porém, o seu patrimônio ali alocado veio ter essa desvalorização desse ano. Então, quem somente tinha fundos imobiliários também sofreu bastante. Viu muitos números negativos. E o pior, quem somente tinha ações brasileiras e fundos imobiliários, meu Deus, é como se você juntasse aqui 9,63% com 6,02%. Isso aqui vai dar 15,65% negativo no ano. Então nós temos aqui algo bem considerável em relação a 2021. Agora eu entro nas questões de onde investir em 2022. Claro que eu não vou falar invista aqui, mas eu vou mostrar para vocês alguns dados, alguns números, e você vai tirar essa conclusão e saber onde investir e ter essa responsabilidade com o seu patrimônio. Assim como eu apresentei a questão da Ibovespa, que é a economia brasileira, o iFix, fundos imobiliários brasileiros, eu quero mostrar para vocês também o IVVB11, que é a mesma coisa da economia brasileira, porém a economia dos Estados Unidos. Então é uma ação que ela replica as 500 melhores empresas dos Estados Unidos. Nós temos aqui esse ano de 2021 até hoje, ela teve uma valorização de 36% positivo, exatamente 36,02%. Então é uma média bem alta, em que somente ela valorizou, vamos dizer, cobriu o Ibovespa, o iFix, são os fundos imobiliários juntos. Então ela teve uma valorização bem maior do que isso. E temos aqui também o Bitcoin, que o Bitcoin, ele podemos pegá-lo como uma base em relação às criptomoedas nesse ano, mesmo com aquela queda bem considerável de todo mundo, meu Deus, o Bitcoin faliu, é só modinha, não sei o que. Hoje ele teve uma valorização de 73,89% e o ano nem acabou. Então o primeiro ensinamento que nós temos em relação ao ano de 2021 para levarmos para o ano de 2022 é diversifique. Quem me acompanha aqui no canal e acompanha também lá no Insta, que eu vou deixar aqui na descrição, sabe que eu falo isso muito, diversifique. É a mesma coisa que você for fazer a mudança, você pegar todos os seus copos de vidro e colocar em uma única caixa. Se aquela caixa cair, você perdeu tudo. Mas se você colocar um pouquinho aqui, em outra caixa, por mais que uma caia, as outras ainda estão ali e você ainda tem os copos. Cara, uma coisa que eu ouço muito é: nunca coloque os seus ovos em uma única cesta. Então, a diversificação não é algo irrelevante, pelo contrário, é algo primordial. É como se fosse o fundamento quando você investir. Então a diversificação te protege muito. Lembra os exemplos que eu dei?
Cara, se você investiu somente em ações brasileiras, você perdeu dinheiro, muito. Ou fundos imobiliários, também. E mesmo que você tenha investido somente aqui no Brasil, foi negativo. É uma visão geral, claro, falando. Porém, se você investiu aqui no Brasil, nos Estados Unidos, também um pouquinho de criptomoedas, você teve uma rentabilidade legal, você teve uma valorização, você não ficou no negativo. Ah, Homero, mas os Estados Unidos teve uma valorização, então eu vou só investir lá. E isso foi esse ano. Mas em anos que os Estados Unidos ficou no negativo. Então a questão não é você acertar onde você investir, mas você investir um pouquinho em cada setor, em cada mundo dos investimentos. E aí você cria uma carteira consolidada e bem distribuída. Um exemplo, quem investiu somente em renda variável, cara, por mais que não tenha ficado negativo, talvez, se investir no exterior, mas passou um sufoco legal. Mas quem investir em renda variável e renda fixa, isso equilibrou muito. Então o segredo é você diversificar. Essa é a primeira dica. 2022, diversifique. Não invista somente em um local. Coloque um pouquinho ali, um pouquinho em renda fixa, variável, criptomoedas e por aí vai. Outro ensinamento também é que a rentabilidade da renda variável, mesmo em anos como por exemplo 2020, que cresceu muito, em comparação com criptomoedas é bem pouca. Tudo bem que as criptomoedas são bem mais voláteis, bem mais arriscado, porém muitas pessoas saíram da renda variável ou continuaram lá, mas começaram a aportar mais em criptomoedas porque viram essa rentabilidade, essa valorização bem mais, em que pessoas conseguiam ter praticamente 7, 10% de rentabilidade no mês. Isso com a carteira bem consolidada, você tendo um conhecimento, você sabendo onde investir, não foi acertando em um único ativo, uma única moeda não, foi diversificando, como eu falei, por mais que você invista em 5, 4 caiam, mas se uma, em relação às criptomoedas, se uma der certo, ela cobre todo o prejuízo e ainda te dá o lucro. Então as criptomoedas, elas mostraram uma rentabilidade surreal. Um exemplo é a Flush, onde eu já soltei um vídeo aqui, se você quiser eu vou deixar o card aqui em cima, em que a Flush, eu investi nela, em 15 dias eu tive uma rentabilidade de 120%. Em um mês que nós tivemos essa rentabilidade, foi uma rentabilidade de 220%. E ela ainda está em ICO, caso você queira entrar, só ver o vídeo, eu te ensino lá, te mostro na prática como é que é. Então, ela ainda tem 5 meses daqui para ser lançada nas corretoras. Ela está em ICO, que é quando uma moeda ela entra em questão no mercado, para um capital aberto. Então, foi uma rentabilidade enorme. Então, as criptomoedas elas ficaram muito mais atrativas para quem gosta, ter um perfil mais agressor, um perfil de uma rentabilidade maior e com maior risco. Então, muitas pessoas vieram para cá. Então, mesmo que você não tenha esse perfil de arriscar, mas você seja mais conservador, mas repense um pouco. Não que você venha sair e invista muito nas criptomoedas, mas pelo menos, uma dica que eu já dei aqui no vídeo, invista pelo menos 5% do seu patrimônio em criptomoedas. Isso já faz uma rentabilidade legal na sua carteira, já faz uma diferença, porque elas são voláteis, então não invista muito. Caso você seja mais conservador e caso você seja um pouco mais agressivo, busca mesmo tendo esse risco, mas uma rentabilidade legal, cara, pense, olhe as criptomoedas, estude, vale muito a pena. Veja aí se você tira sua própria conclusão. E uma última dica, alguns investimentos que eu quero mostrar vai para a renda fixa. Por mais que você seja, agora eu já mudo um pouco os polos, por mais que você seja mais agressivo, tenha esse risco e tal, mas repense um pouco, coloque aquela sua reserva de emergência. Caso você não saiba o que é reserva de emergência, eu gravei um vídeo somente sobre isso, vou deixar o card aqui. Coloque ali um patrimônio seguro, em que você não vai ter risco, vai ter uma rentabilidade legal e a renda fixa está muito atrativa, está pagando bem. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Nós temos o Tesouro Selic, que vai vencer em 2024, ele está rendendo 9,35% ao ano. O Tesouro IPCA+, que vence em 2026, ele está rendendo 14,77% ao ano. E nós temos o Tesouro Pré-fixado, em que ele está rendendo 10,98% ao ano. Então nós temos várias opções aqui em que você pode ver conforme o que faz mais sentido com você. Caso você não saiba o que é Tesouro Direto, eu vou deixar o card aqui em cima também, que eu explico sobre todos eles, qual a diferença em cada um e qual combina mais com o seu objetivo. Então, eu espero que vocês tenham
aprendido, assim como eu, esses ensinamentos de 2021, e nós venhamos levar isso para 2022 e venhamos colocar isso em prática. Investir com consciência, diversificar, olhar um pouquinho mais para a renda fixa e também exterior e criptomoedas, sair um pouco só de olhar aqui no Brasil e ter essa diversificação e essa consolidação na nossa carteira. Nós estamos voltando agora com muito mais vídeos no canal, estamos com a meta de 3 vídeos por semana, então vai vir muita coisa boa. Caso você não ativou o sininho aqui embaixo, ative. E se você não se inscreveu, se inscreva e não perca nenhum vídeo aqui no nosso canal. Até a próxima.